Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 23. Possivelmente o texto mais conhecido da Bíblia, mesmo quem não é cristão, né, ou não tem um compromisso com a fé, conhece muito bem o Salmo 23. Esperar os irmãos encontrarem. Salmo 23. Vou ler o salmo inteiro, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, é com alegria que nós acabamos de fazer mais uma leitura bíblica aqui nesse culto, ó Pai. A simples leitura da Tua Palavra já é suficiente para gerar transformação em nossas vidas, ainda que não percebamos isso imediatamente. Mas nós carecemos que o Senhor permaneça falando conosco. Nos dê nesse momento da iluminação necessária para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Livra-nos definitivamente de nossa surdez, de nossa cegueira, que tentam nos impedir de entender o Teu querer revelado, Pai. Esteja conosco, que o Teu Espírito Santo permaneça trabalhando conosco enquanto ouvimos a exposição das Sagradas Escrituras. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 23 não trata apenas do Senhor como pastor. É mais comum nós lembrarmos do Salmo 23 apontando para a figura do Senhor como pastor. Mas na verdade o nosso Deus é apontado, é tratado de três formas aqui no Salmo 23. Primeiramente, o salmista nos apresenta o Senhor como pastor, depois nos apresenta o Senhor como companheiro de jornada e por fim nos apresenta o Senhor como aquele que nos exalta ao seu tempo. Hoje nós iremos tratar somente da apresentação do salmista do Senhor como pastor. Para isso vamos nos apegar somente nos primeiros versículos desse salmo. Vamos ficar somente aqui do versículo 1 ao versículo 3, que é o trecho do Salmo 23 que trata do Senhor como pastor. Se o Senhor nos der graça, hoje nós iremos entender um pouco mais da figura do nosso Deus, do nosso Cristo como nosso pastor. Amém? Logo de cara, o Davi abre esse salmo falando do Senhor. O Senhor é o meu pastor. É a primeira sentença do Salmo 23, no capítulo 1. O que encontramos aqui, irmãos, é uma verdadeira confissão de fé. É uma declaração de fé de alguém que conhece exatamente o Deus que serve. Quando o salmista declara, o Senhor é meu pastor, ele não estava falando isso da boca para fora. Às vezes eu tenho a impressão que nós, ao ler as Sagradas Escrituras, a gente lê como se fosse algo normal, como se fosse um livro qualquer, como se os escritores não soubessem exatamente o que estavam dizendo, como se as palavras não fossem carregadas de poder e de significado. Se fosse eu escrevendo um salmo, possivelmente, alguém poderia até acreditar que eu não estava nem pensando direito no que escrevi. Mas quando o salmista declara, o Senhor é meu pastor, ele estava fazendo uma declaração de fé de alguém que conhecia exatamente, que conhecia intimamente o Deus que servia.
Para isso, nós precisamos lembrar que na Bíblia há várias formas, há vários nomes pelos quais o Senhor se revelou. A gente fazendo olhando a Bíblia de uma forma mais atenta, a gente vai perceber que para uns o Senhor se revelou como Deus Todo-Poderoso, para outros o Senhor se revelou como o Senhor a nossa bandeira, outros chamaram o Senhor de o Senhor justiça nossa. Há vários nomes de Deus na Bíblia, mas nenhum desses é o nome próprio do Senhor. Você sabia que o Senhor tem um nome próprio? Sabia que Deus tem um nome próprio? Da mesma forma que eu tenho um nome próprio e você também tem um nome próprio, o nosso Deus tem um nome pessoal. E nós encontramos o nome pessoal de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 15, não precisa abrir, quando o Senhor, se revelando a Moisés, se revelou como o Eu Sou. Que pode, o que nós chamamos de Yahvé ou Jeová, esse é o nome próprio de Deus. Então, apesar de todas as formas que o Senhor se revela nas Sagradas Escrituras, apesar de todos os nomes que grandes homens de Deus e grandes profetas chamaram o Senhor, Ele tem um nome próprio, e o seu nome santo é Yahvé. Na nossa Bíblia é traduzida por Senhor. Se você repara bem, não sei se na sua versão está assim, mas na minha está, o Senhor é meu pastor, o nome Senhor está todo em caixa alta, em letras maiúsculas. Já reparou isso? Toda vez que na nossa Bíblia Senhor estiver em caixa alta, é porque no original é Yahvé. Toda vez que Senhor estiver apenas com S maiúsculo, é porque no original era Adonai. Qual é a diferença? A diferença é que Adonai poderia servir para se referir a qualquer tipo de Senhor. Todo mundo que tinha autoridade sobre o outro era chamado de Senhor. Aí pode haver uma confusão, como no português, Senhor, Senhor, em todos os casos, a gente não consegue falar Senhor todo em caixa alta, né? A gente só consegue escrever e ler. Se pudéssemos falar, porque no original, quando está escrito Senhor em caixa alta, na verdade é o nome santo de Deus que está sendo invocado, o seu nome próprio. E aqui no Salmo 23, Davi se refere a Deus usando esse seu santo nome, Yahvé, que aponta para o Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Criador e sustentador de todas as coisas, o grande Deus que habita em glória, o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus soberano e tremendo. É desse Deus que Davi está se referindo. Sobre esse Deus, o profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, diz que ele, Yahvé, mediu toda a água da terra na concha de suas mãos, para falar da grandeza de Deus. Isaías ainda disse que ele mediu o céu a palmos. Olha que maravilha. Isaías ainda disse que ele mediu o peso da terra e pesou todos os montes da terra em balança de precisão. Isaías estava falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, o Deus onipotente, Yahvé. Yahvé. Salmo 46, versículo 6, diz o seguinte: bramam nações, reinos se abalam, mas Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha a figura que o salmista tem do nosso Deus. Salmo 91, versículo 1 diz: reina o Senhor, de novo em caixa alta, reina Yahvé, tremam os povos. Então não é um Senhor qualquer, é o Deus Todo-Poderoso. Isso torna o Salmo 23 surpreendente já em seu início, pois o que Davi está dizendo aqui, irmãos, é que o Deus Todo-Poderoso, soberano em glória, tremendo em poder, Yahvé, é o nosso pastor. Isso é tremendo, isso é fenomenal. É até difícil a gente entender como que um Deus tão poderoso, tão grande, tão tremendo em poder, que quando Ele fala, a terra treme. É difícil a gente entender como que esse Deus é o nosso pastor. Se a gente pensasse nos deuses qualquer da mitologia, da cultura, os deuses desse mundo, ficaria mais fácil assimilar essa ideia, mas esse grande Deus não, Yahvé não. Mas Davi nos surpreende
trazendo para perto a figura de Deus. Significa que Deus não está tão distante, Deus não habita num trono de glória inacessível aos homens. Não, Ele habita num trono de glória. Ele reina soberanamente sobre a história. Ele sempre existiu e sempre existirá. O seu trono é de poder e glória, ao mesmo tempo que Ele é nosso pastor. Ao mesmo tempo que Ele desce, que Ele vem ao nosso encontro para cuidar de cada um de nós. Mas há um detalhe: se Ele é o pastor, então nós só podemos ser uma coisa. O quê? Ovelhinhas, né, pastor Léo? Só podemos ser ovelhinhas, somos ovelhas do seu rebanho. Irmãos, de todas as figuras utilizadas na Bíblia para se referir à igreja, sem dúvida, rebanho do Senhor é uma das mais belas e mais significativas. Eu sempre chamo a atenção que as figuras bíblicas para a igreja sempre dão um senso de coletividade. A Bíblia chama a igreja de família de Deus, de corpo do Senhor, de rebanho, de exército, né? Sempre dando essa ideia de conjunto, de congregação, de coletividade. Mas uma das mais belas, de fato, é sermos chamados de rebanho do Senhor. Rebanho de Deus. Só em Salmos encontramos inúmeras vezes o povo de Deus sendo chamado de rebanho. Mas em toda a Bíblia encontraremos Deus nos chamando de ovelhas suas, rebanho seu, e se apresentando como sendo o nosso pastor. E ao nos chamar de rebanho, o Senhor quer destacar a nossa fragilidade, irmãos.